Imagine acordar no meio da madrugada, no coração de um inverno medieval. As paredes ao redor têm 3 metros de espessura. Lá fora, neve. Lá dentro, silêncio gelado. Você é um nobre poderoso. Tem ouro, servos, exércitos. Mas nessa noite, sua única batalha é contra o frio. E você está perdendo. Como eles sobreviviam? A resposta vai te surpreender. Antes do amanhecer, quando o céu ainda carregava aquela escuridão densa dos meses de inverno na Inglaterra do século XI, algo acontecia dentro dos castelos de pedra que pouquíssimas pessoas conseguem imaginar de verdade. Não era silêncio. Era um tipo de frio que você não sente, você ouve. O ranger da madeira contraída, o vento encontrando cada fresta, cada janela mal vedada. E então vinha a respiração, visível. Pequenas nuvens brancas saindo da boca de cada pessoa que ainda dormia enrolada em mantas de lã pesada. Você está deitado sobre um colchão de palha e penas, coberto por 3 camadas de tecido grosso. Seu corpo criou uma bolha de calor ao longo da noite. E você sabe que no momento em que mover um músculo, ela vai desaparecer. O ar do quarto está a talvez 2 graus acima de zero. As paredes irradiam frio como blocos de gelo. E a lareira? As últimas brasas morreram horas atrás. Esse era o cotidiano de reis, lordes, cavaleiros de alta linhagem. Pessoas com poder absoluto sobre territórios inteiros, que ainda assim travavam toda noite uma batalha silenciosa contra o congelamento. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Se esses nobres tinham riqueza ilimitada e acesso aos melhores arquitetos da época, por que construíam com pedra? A pedra é pesada, cara de transportar, difícil de trabalhar. E acima de tudo, ela conduz o frio com uma eficiência brutal. Toque numa parede de pedra no inverno e você entende imediatamente. Ela não apenas está fria, ela rouba o calor do seu corpo. É como encostar a mão num bloco de gelo. Então por quê? A resposta óbvia é proteção. E sim, é parte dela. O castelo era uma máquina de guerra. Madeira pega fogo, pedra não. Mas essa resposta está incompleta. Os arquitetos medievais sabiam exatamente o que estavam fazendo. E o que descobriram, não através de fórmulas científicas, mas através de séculos de tentativa e observação, foi algo que a arquitetura moderna só voltou a valorizar nos últimos 50 anos. Eles descobriram que o aquecimento de um grande edifício não é uma tecnologia, é um sistema, um conjunto de camadas que funcionam juntas e criam um resultado impossível de alcançar com qualquer elemento isolado. E a pedra era a fundação desse sistema, não apesar das suas propriedades térmicas, mas por causa delas. Pense num bloco de pedra calcária aquecido numa fogueira por 8 horas. Quando você o retira do fogo, ele não esfria rapidamente. Ele continua irradiando calor por 12 horas ou mais. Essa propriedade tem um nome técnico que os medievais jamais usaram, mas entendiam perfeitamente na prática: massa térmica. Agora multiplique esse bloco por dezenas de milhares. Paredes de 2,5 metros a 4,5 metros de espessura, comum nos grandes castelos normandos dos séculos XI e XII. Paredes tão espessas que algumas continham corredores internos dentro da própria alvenaria. Uma vez aquecidas, demoravam semanas para esfriar. Durante o verão e o outono, com as lareiras acesas regularmente, aquelas paredes colossais absorviam calor continuamente. E quando o inverno chegava, quando as temperaturas despencavam abaixo de zero e a neve acumulava nos pátios, as paredes já haviam guardado semanas de energia térmica. Esse calor não era intenso como o de uma lareira. Era sutil, distribuído, quase imperceptível. Mas numa noite de janeiro com ventos cortantes, a diferença entre uma parede a 8 graus e o ar externo a -5 é a diferença entre sobreviver e morrer de hipotermia. Claro que o sistema tinha falhas. Em invernos excepcionalmente rigorosos, como os do período da Pequena Idade do Gelo, que se intensificou a partir do século XIV, as paredes podiam nunca atingir temperatura suficiente para devolver calor. O efeito se invertia. Elas passavam a sugar o calor de qualquer fonte disponível, incluindo os corpos humanos. Tornavam-se, como descrevem alguns relatos da época, paredes que bebem o fogo. Nesses casos, os habitantes precisavam de outras estratégias. E foi exatamente aí que a genialidade pragmática da arquitetura medieval se revelou com mais clareza: as tapeçarias. Qualquer pessoa que visitou um castelo restaurado as notou. Enormes painéis de tecido bordado cobrindo as paredes, representando batalhas, caçadas, cenas bíblicas. Lindas, caríssimas. Levavam anos para ser produzidas. Mas aqui está o que os guias turísticos raramente mencionam. Elas não eram decoração, eram isolamento térmico. Quando você pendura um tecido denso a alguns centímetros de uma parede de pedra, cria uma câmara de ar entre os 2 materiais. Esse ar fica preso, imóvel. E ar parado é um dos melhores isolantes térmicos que existem.
É o mesmo princípio que torna um cobertor de lã eficiente. Não é a lã que aquece, é o ar aprisionado entre as fibras. A tapeçaria criava uma barreira invisível entre o ocupante e a pedra fria. O calor da lareira e dos corpos humanos ficava muito mais tempo no ambiente em vez de ser absorvido diretamente pela pedra. Quanto mais rica a família, maiores e mais densas as tapeçarias. Não era vaidade, era estratégia de sobrevivência disfarçada de ostentação. O outro inimigo estava embaixo dos pés. Os pisos de pedra ficavam em contato direto com a terra gelada, abaixo da fundação. Andar descalço num castelo no inverno era, segundo relatos medievais, comparável a colocar os pés em água com gelo. A solução era simples e eficaz. Juncos. Camadas generosas de juncos secos misturados com ervas aromáticas. Hortelã, lavanda, absinto. Esse tapete orgânico criava isolamento natural entre os pés e a pedra fria. Com um bônus. Ao absorver restos de comida e se decompor lentamente, os juncos geravam uma quantidade modesta de calor bioquímico. Quase invisível, mas num ambiente onde cada fração de grau importava, até isso era bem-vindo, e havia o fogo. Mas aqui precisamos desfazer um equívoco comum. A imagem do grande salão com uma fogueira no centro e fumaça subindo pelo teto. Esse sistema existia e era terrível. A fumaça ficava suspensa no ambiente, irritando olhos e pulmões. E o calor subia diretamente para o teto. Aquecia o espaço onde ninguém estava. E escapava pelo buraco sem ter aquecido ninguém de forma eficaz. Por volta dos séculos XII e XIII, surgiu a solução que mudaria tudo. A lareira embutida na parede, com chaminé vertical incorporada na alvenaria. A fumaça saía do ambiente. O calor se expandia horizontalmente antes de subir. E a pedra ao redor da lareira virava um segundo radiador. Absorvia calor enquanto o fogo queimava e continuava irradiando horas depois que as brasas morriam. O fogo acendia a bateria. A bateria sustentava o calor quando o fogo dormia. Mas havia outro problema que nenhuma lareira resolvia sozinha. Calor sobe. Sempre. Num salão com teto de 10 metros, a lareira mais potente aquece magnificamente a região do teto e deixa os habitantes lá embaixo tremendo. Os arquitetos medievais entenderam isso, e a resposta foi contraintuitiva. Se o calor tem muito espaço para subir, pare de construir espaços onde o calor tem muito espaço para subir. É aqui que entra o solar. O nome vem do latim solarium, lugar voltado para o sol. Era o aposento privado da família nobre e seguia uma filosofia completamente diferente do resto do castelo. Enquanto o grande salão tinha tetos altíssimos e janelas generosas para demonstrar poder, o solar era o oposto deliberado. Tetos baixos, janelas pequenas, espaço reduzido. Não por falta de recursos, por escolha calculada. Um aposento pequeno tem volume de ar menor para aquecer. Uma lareira que mal aqueceria um canto do grande salão mantinha um solar confortável a noite toda. O teto baixo impedia o calor de subir demais. As janelas pequenas minimizavam a perda térmica. Cada janela era um ponto de fuga constante. E os construtores medievais frequentemente posicionavam o solar no lado sul ou leste do castelo, para aproveitar a luz solar direta dos meses de inverno. Em invernos normais, o solar era o único espaço do castelo que permanecia consistentemente acima do ponto de congelamento nas madrugadas. Era o refúgio térmico da família. Não por acaso era também onde ficavam os itens mais valiosos, documentos, joias, roupas finas, porque o frio extremo danificava tecidos, deteriorava pergaminhos e enrijecendo metais. Para todos os outros habitantes, criados, soldados, cozinheiros, artesãos, o solar era inacessível. Eles precisavam de outra estratégia. E a mais antiga e eficaz que os humanos já descobriram é também a mais esquecida: o calor do próprio corpo. Um adulto em repouso gera cerca de 80 watts de calor metabólico, o equivalente a uma lâmpada incandescente acesa, simplesmente por estar vivo. A prática de dormir coletivamente, múltiplas pessoas no mesmo espaço, não era apenas falta de privacidade, era sobrevivência térmica deliberada. Os criados dormiam nos corredores próximos aos aposentos nobres não só por protocolo. Seus corpos aqueciam aquele ar, e o calor infiltrava pelas frestas das portas, mantendo o aposento 1 grau ou 2 mais quente. Os cães também tinham papel térmico real. Raças grandes, como o Mastiff inglês, geravam tanto calor quanto uma criança. 3 ou 4 cães dormindo num aposento faziam diferença mensurável. Há registros medievais descrevendo explicitamente a prática de trazer animais para dentro durante invernos severos. Não era considerado impróprio, era resposta racional. O calor era o calor. E então chegamos ao elemento mais curioso de toda essa história: o garde-robe, o banheiro medieval. O nome em francês antigo significa literalmente guardar roupa.
E essa estranheza esconde uma das soluções mais inesperadas da engenharia medieval. O garderobe era um cubículo com abertura no chão, posicionado para que os resíduos caíssem num fosso externo ou numa fossa nas fundações. Uma privada suspensa, sem descarga, sem ventilação. E era construído invariavelmente ao lado do quarto de dormir, em muitos casos, a menos de 2 metros da cama do senhor. A primeira razão é óbvia: conveniência e segurança. Levantar no meio da noite num castelo escuro e gelado para ir a um banheiro distante era arriscado. Mas a segunda razão é onde a história fica fascinante. Os vapores de amônia produzidos pela decomposição dos resíduos criavam um ambiente quimicamente hostil para traças e insetos que se alimentam de fibras de lã. E isso importava imensamente. As roupas de lã eram a principal defesa dos medievais contra o frio. Uma infestação de traças não era um inconveniente, era uma catástrofe de sobrevivência. Perder os mantos e cobertores para insetos podia ser fatal no inverno europeu do século XII. As roupas mais valiosas eram penduradas nos corredores adjacentes ao garderobe ou dentro do próprio cubículo quando não estavam em uso. O cheiro era o custo. A preservação das roupas era o benefício. É literalmente por isso que o banheiro se chamava guardar-roupa. Tudo isso nos leva à lente correta para entender os castelos medievais. Não a lente da estética ou da higiene moderna, mas a da otimização de recursos escassos num ambiente hostil. Eles não tinham termostatos, não tinham radiadores, não tinham isolamento industrial nem vidro duplo. O que tinham era observação acumulada ao longo de séculos, transmitida de mestre construtor para aprendiz sem livros de física ou manuais de engenharia. E o que construíram foi, sem saber, um dos sistemas de engenharia climática mais sofisticados da história humana. A massa térmica da pedra, a câmara de ar das tapeçarias, a orientação solar do solar, princípios que os físicos modernos formalizam com equações e nomenclatura técnica, eram para eles simplesmente como as coisas funcionam. Vocabulários diferentes, princípios idênticos. Quando a Revolução Industrial chegou com o carvão e o radiador a vapor, todo esse conhecimento foi abandonado. Para que calcular orientação solar se você pode ligar mais um radiador? O aquecimento ativo e barato tornou o passivo irrelevante por cerca de 150 anos. Então vieram as crises do petróleo, a consciência climática e a percepção de que construir edifícios totalmente dependentes de energia externa era insustentável. E os arquitetos que buscaram alternativas descobriram com humildade que as respostas já existiam. Em pedra calcária, em tapeçarias de lã, em janelas estrategicamente pequenas. A arquitetura bioclimática moderna é, em muitos aspectos, uma redescoberta formalizada do que os construtores medievais faziam empiricamente. Os materiais evoluíram. Os princípios são os mesmos. O castelo de pedra não era apenas uma fortaleza. Era um organismo térmico, um sistema que respirava com as estações, acumulava energia quando disponível e a liberava quando necessária. E havia uma dimensão que nenhuma análise técnica captura. O calor era poder. Quem dormia no solar aquecido? A família nobre. Quem dormia nos salões ventosos? Os servos. A distribuição do calor era um mapa preciso da hierarquia social. Convidar alguém para se sentar mais perto da lareira era um gesto político real. O castelo era, acima de tudo, uma declaração de poder. O conforto térmico era uma consequência. O poder era a mensagem. E a ironia mais profunda. As pessoas que tremiam nessas madrugadas de janeiro, que empilhavam cobertores e dormiam com cães e penduravam roupas perto de privadas fedorentas, não achavam que estavam sofrendo. O frio era uma condição da existência. Combatê-lo com as ferramentas disponíveis era habilidade prática, não luta existencial. O que eles teriam achado verdadeiramente incompreensível é saber que 1000 anos depois, seres humanos construiriam estruturas inteiras de vidro e metal fino, sem massa térmica, sem orientação solar, sem nenhum dos princípios que eles descobriram laboriosamente, e então pagariam fortunas mensais em energia para mantê-las aquecidas. Talvez a lição mais honesta dos castelos medievais não seja sobre pedra ou física térmica. É sobre a diferença entre resolver um problema de verdade e simplesmente jogar mais recursos sobre ele até que pare de incomodar. Eles não tinham escolha, a não ser inteligentes. E foi exatamente isso que os tornou séculos depois nossos professores involuntários.